E aí, pessoal do sexto ano, estamos iniciando mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a questão de ortografia. Mas não é aquela ortografia que você fala, isso aqui é com S, daqui é com C. São exatamente algumas palavras que são tão parecidas que às vezes você fica em dúvida, né, em como utilizá-las. Então não seria exatamente nessa questão da dúvida se escreve com Z, se escreve com S, se escreve com C, mas é exatamente nessa questão de palavras que são parecidas e que muitas vezes as pessoas têm dificuldades na utilização dessas palavras aí. Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e vamos iniciar então agora essa aula. Bom, o que nós iremos estudar dentro desse conteúdo aí de ortografia? Nós vamos estudar essas palavrinhas aí que são parecidas, né? O onde e o aonde, o mal com U e o mal com L, e o mais e o mas. Tá? Todas elas têm funcionalidades, têm utilização diferente, então por isso que é interessante aí que você preste atenção sobre essa utilização, esse uso dessas palavras na língua portuguesa. Bom, pessoal, o que nós temos aí também? Depois a gente vai falar sobre as palavras sessão, sessão e sessão. Professora, você falou a mesma coisa? Sim, eu pronuncio da mesma maneira, mas eu escrevo de maneira diferente. Esse é o problema, né? Quando ele tem a mesma pronúncia, mas você escreve de maneira diferente, ele tem utilização diferente também. Então, vamos começar aí pela palavra onde e o aonde. Então, nesse caso aqui, nós temos aí, eu coloquei a questão de uma tirinha para você perceber a utilização dessas duas palavras. O Beto saiu atrás de um jogo contra. Onde ele está? Sei lá, você conhece o Beto. Vai aonde for preciso. Deve ser ele. Né? Tocou lá alguma coisa, a gente tem camisa pro fio. Então nesse caso aqui, você vê aí que a tirinha ele tá utilizando, né? Além desse sentido, né, que tem o sentido cômico aí da questão, você tem aí o sentido do onde e do aonde. Você percebeu que as duas palavras são parecidas, são pronunciadas de maneira diferente, mas são escritas também de maneiras diferentes, mas você tem aí uma questão que muitas vezes você não sabe quando utilizar. Eu posso utilizar em qualquer momento, em qualquer situação? Não, ela tem uma utilização, por isso que ela tem uma diferenciação aí em relação à letra, né? Você tem a palavrinha onde e depois você acrescenta ali um A, então ela se transformou numa palavra diferente. Esse uso aí, ele tem a ver com a questão de classificação da palavra. A classificação da palavra pode ser o onde, retomando alguma coisa, é um pronome relativo, e o aonde também fazendo isso. Ou ele pode ser uma questão de advérbio interrogativo. Quando eu pergunto onde você está, então nesse caso aí, eu estou fazendo uma interrogação, ele deixa de ser pronome relativo. Ai, professora, esse negócio de pronome relativo, eu sei que eu já estudei em algum momento, mas eu não lembro muito bem, então a professora vai retomar com vocês essa questão do pronome relativo. Esse daqui é um joguinho bem legal que você pode aplicar aí com o teu colega, né, nesse tempo aí que você às vezes não sabe o que fazer. Então, ó, é o uso do onde, você faz aí como se fosse um caminho e você brinca com o teu colega, faz aí tuas regras, nós já falamos do texto normativo, então faz uma regrinha em relação a esse joguinho, e é aquele que você vai pulando casas, né? Então você pode fazer com tampinha, com bolinha, com dado, né? Então você vai formulando aí uma questão. Então, ó, o início, né? Avance 2 casas, depende da numeração que você faz com os dados lá, né? Se você nasceu na cidade onde mora, avance 2 casas. Se não nasceu, volte ao início. Vamos ver, né? Faz com o teu colega, veja aí quem que vai chegar primeiro aqui, né? Bem legal, porque você tem a utilização exatamente desse onde e do aonde. Aí você vai percebendo que você tem a diferença de utilização dessas duas palavras. Então jogue lá e veja se deu certo com o teu colega. Bom, vamos lá. Os pronomes relativos, né? A professora falou então que o onde pode ser tanto advérbio como pronome relativo, tem tudo a ver com a questão de localidade, né? Então nesse caso aqui, o pronome relativo é aquele pronome que retoma alguma coisa, ou seja, você falou uma palavra e para não fazer a repetição dessa palavra, você vai pegar o pronome relativo e colocar no lugar dela. Quais são os pronomes relativos? O que, o quem, o onde, o aonde, o cujo, né? Tem vários pronomes aí que você pode utilizar nessa identificação. Então a professora vai colocar aqui no quadro essa questão do pronome.
Então, o que a professora falou? Que pode ser o onde e o aonde, que é o que nós estamos estudando, né? Pode ser o que, pode ser o quem, pode ser o cujo, pode ser o qual ou a qual, né? Então, esses pronomes aqui, eles são aqueles que vão indicar para você que você está retomando alguma coisa anteriormente dita. Então, aqui no caso, a professora colocou duas frases, né? A menina estava na sala e a menina foi embora. Você percebeu que tem um termo que está repetido, é a menina. Sabe quando eu estou fazendo o meu texto e depois a professora de produção de texto ou de português, ela corrige para você e fala assim, olha, na tua redação tem muita repetição, né? Então, não pode fazer essa repetição no texto. Aí você fala, poxa, o que eu faço? O pronome relativo é um desses elementos que você pode utilizar para não ter essa repetição. Por exemplo, a menina estava na sala, a menina foi embora. Nós não estamos mais lá no prezinho, né, que faz essa repetição, tá? Então, nesse caso agora, você já tem uma questão aí de saber os elementos, então por isso que eu vou utilizar agora o pronome relativo. Então, se eu vi que a menina está sendo repetida aqui, eu vou tirar esse elemento e vou colocar um pronome relativo. O que eu coloco então, professora? A menina estava na sala e a menina foi embora. Eu posso colocar então, a menina que estava na sala foi embora. Então, eu não fiz mais a repetição, estou dando a mesma informação que essas duas orações aqui estavam fazendo e eu coloquei o pronome relativo que para retomar a palavra menina. O aluno chegou, o pai do aluno é médico. Ah, você viu que tem a questão do aluno sendo repetido aqui, eu não quero fazer essa repetição. O que eu uso? Quando você tem essa questão de pertencer a alguma coisa, você está falando sobre a questão do cujo. Nós não utilizamos muito na nossa fala, mas ainda é utilizada na escrita. E às vezes você já leu e não entendeu, então o cujo pertence a alguém. Então, se é o pai dele, então o aluno, o pai do aluno, desculpa, não, o aluno cujo pai é médico chegou, a gente tá falando do pai, né? Então, nesse caso, o aluno cujo pai é médico chegou, tá? Então, não quero repetir mais o aluno para não ficar falando aluno, 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 e é o pai dele que chegou, então o cujo vai fazer essa falta de repetição daí. Este é um museu, eu visitei o museu. O que eu estou repetindo? Palavra museu, tá? Então, o que eu vou trocar? Eu posso trocar ali, no caso, pela palavra que, né? Então, no caso, este é o museu que visitei ontem, tá? Então, eu vou trocar aí a palavra museu. Esta é a professora. Você falou da professora. Qual é a palavra que está sendo repetida? Professora. Quando tem aí pessoa, você pode preferencialmente trocar pela palavra quem, porque o quem só se refere à pessoa. Então, nesse caso, esta é a professora de quem você falou. Pronto, resolvi o meu problema de repetição. Nesse caso, utilizando o pronome relativo. Olha lá, esta cidade é linda. Nasci nesta cidade. Então, nesse caso aqui, agora eu tenho uma questão de localidade. E é exatamente por ser questão de localidade que você vai usar o onde. Você viu que a professora em nenhum momento daquelas outras orações eu coloquei o onde? Porque o onde, ele só pode ser usado para localidade. Muita gente usa o onde indiscriminadamente, né? Em qualquer lugar. Não, ele só pode ser indicado para localidade. Então, nesse caso aqui, agora está falando de localidade. Esta cidade é linda. Nasci nesta cidade. Então, esta cidade onde nasci é linda. Pronto, resolvi o meu problema de repetição aí da cidade. Então, nesse caso, coloquei o onde, retomando o lugar em que eu nasci. Aquele é um país europeu. Vou sempre para lá. Agora, olha aqui. Aquele é um país europeu, né? Por enquanto, nós não vamos para lá, né? Mas depois, quando tudo melhorar, a gente pode fazer viagem. Vamos lá. Aquele é um país europeu. Aonde sempre vou. Ah, professora, você usou aonde agora? Sim, é lugar? É. Por que eu utilizei o aonde? Porque quem vai a algum lugar. Ah, professora, então tem a ver com isso? O onde e o aonde tem esse sentido? Tem esse sentido e é isso que você vai fazer a partir de agora. Então, quando que você usa o onde? Quando eu troco por em que lugar. E quando eu uso o aonde, professora? Quando você troca pelo a que lugar. Então, nesse caso, onde ou
aonde você mora? Ah, quem mora, mora em algum lugar. Em que lugar? Onde você mora. A caverna que ele guardou, quem guarda, guarda em algum lugar. Então troca, então onde ele guardou. Ah, você quer chegar, quem chega, não chega em, a gente fala chega em, mas o correto é chega a algum lugar. Então nesse caso aqui, aonde você quer chegar com essa conversa? Então é o aonde aqui, porque chegar, chega a. A praia, quem vai, aqui o fomos, né, que está no pretérito, quem vai, vai a algum lugar. Então, nesse caso, a praia, aonde fomos e não onde, tá? Então, por que eu troquei pelo vai a? Nos leva, o onde ou aonde nos leva? Quem leva, leva alguém a algum lugar. Então, se é aquele lugar, então aonde? E aqui, o cinema... Aonde ou onde levei Maria? Quem leva, leva a algum lugar. Aonde levei Maria é novo. Então, nesse caso, é só trocar pelo a que e em que, e aí você tem essa questão da utilização. Praticando, então, este é o apartamento, quem vive, vive em onde? O hotel, quem fica, fica em onde? Ela sabia o lugar, quem vai, vai a aonde iria. Eu vou... O trem me leva a algum lugar aonde o trem me levar. Lá, quem mora, mora em algum lugar. Então, onde eu morava. Você irá depois da pandemia? Então, aonde você irá? Porque quem vai, vai a algum lugar. Eles chegaram... Quem chega, chega a algum lugar aonde ninguém chegou. E aquele menino foi parar. Quem para, para em algum lugar onde ele foi parar. Então, nesse caso, trocou pelo em que, você usa o onde. Se você trocou pelo a que, você usa o aonde. Olha aqui. Assinale a alternativa em que a palavra onde funciona como pronome relativo, ou seja, retoma, não é somente advérbio. Então, não sei onde eles estão, é um advérbio. Onde estás que não responde? É um advérbio. A instituição onde estudo. Opa, aqui tem, ó, eu estou retomando aqui. Onde estudo é o EPG. Então, aqui ele é um pronome relativo. Ele me deixou onde está a catedral, não está retomando. E pergunto onde ele conheceu essa teoria. Então, nesse caso aí, é só você perceber a utilização. Marque a opção correta em relação aos usos de onde a onde de acordo com a norma culta. Então vamos lá. Onde você vai com tanta pressa? Quem vai, vai a algum lugar. É o aonde. Aonde você mora? Quem mora, mora em algum lugar. Então é o onde. Tá errado aqui. Você sabe aonde está a minha bolsa? Quem está, está em algum lugar. Está correto utilizar o aonde? Não, é o onde, né? O local onde você mora, quem mora, mora em algum lugar. Então, é o local onde você mora. E na cidade onde eu... Agora aqui está correto, né? Quem nasce, nasce em algum lugar. Ele utilizou certinho o onde aqui. Então, a letra certa é a letra E. Nesse caso, você viu que é muito fácil? Se você trocar pelo o onde, né? Trocar pelo em que, você usa o onde. Se você trocar pelo a que, você usa o aonde. Simples assim, não precisa mais ter medo. E sempre utilizar para lugar, nunca utilizar em outro sentido. Então é isso, nessa aula nós aprendemos sobre a utilização das palavras onde e das palavras aonde. Eu espero que você tenha aprendido e até a nossa próxima aula. Tchau!